É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Caros filhos, quando olhamos a liturgia de hoje e dos dias que vêm se passando, pode entrar no nosso coração certa confusão. O que Nosso Senhor quer dizer? Por vezes, não basta lermos somente a letra, é necessário depararmos também com o sentido espiritual e com a nossa vida. E saber entrar naquilo que o Senhor apresenta. O que são os amalecitas, os filisteus e os povos cananeus de modo geral que rodeiam? São a representação daquilo que está para longe de Deus, daqueles que combatem contra. Por isso que nosso Senhor, por vezes, manda liquidar ao anátema, ou seja, liquidar de modo completo, passar ao fio da espada. Pode parecer, nossa, mas Deus é tão duro, quer matar aos outros. Nosso Senhor quer arrancar o erro. A Sagrada Escritura não tem só o sentido meramente histórico. Existia um sentido de um combate, mas também há um sentido espiritual. É necessário combatermos o erro. É necessário combatermos aquilo que é errado. Também em nossas vidas. Em nossas vidas temos igualmente filisteus a combater. Temos igualmente amalecitas a combater. Os nossos erros, os nossos vícios, os nossos pecados. E é exatamente isso que deixa não só a nossa mão ressecada, mas também o nosso coração, diante do modo como buscamos, diante daquilo que almejamos. Nosso Senhor vem num sequenciar, onde Ele vem apresentando não só a cura do leproso, a cura do paralítico, a cura do homem de mão seca. Esses atos de cura são também curas a nós, no sentido espiritual. A lepra, esse sentido próprio do pecado. Porque, quando olhamos, claro, a gente pode ter 1000 informações do que é a hanseníase, mas se vemos de modo concreto, sem essas informações, como combater a doença, que remédio tomar, o que vemos? Uma pessoa que definha. Uma pessoa que está se decompondo. Ainda que viva, parece estar morta. É o sinal pleno do pecado. Por isso que o pecado é colocado assim como a lepra. É uma pessoa que definha como se tivesse morta, mas ainda caminha, fala. É assim que estamos. Quando estamos no pecado, estamos assim. Talvez não fisicamente, mas a nossa alma está assim. Pútrida. E é necessário buscarmos a cura. Quando não buscamos a Deus, como estamos? Como paralítico, que está ali entrevado, parado, buscando a si próprio, não a Deus. É necessário, por vezes, sermos tocados e curados também desta paralisia, que nos faz estar imóveis diante daquilo que devemos buscar. De mesmo modo, ter a mão e o coração secos. Não só diante das nossas realidades, mas diante de Deus. E aqui vemos um exemplo claro
daquele que não sabe amar. Não só este ato de amor para com Deus, mas também para com os demais. É triste ver essa realidade em meio aos fariseus, que não tinham a mão seca, mas seu coração ressecado. Com os animais, com aquilo que ganhavam, salvavam, mas como a pessoa, quase que como nos nossos tempos, onde se você atropela uma pessoa, não dá muita coisa, mas se você atropela um animal, o processo é muito grande. Era meio como eles tratavam. Não olhavam aquele a quem representa a Deus, aquele aonde devemos ver Deus. E aí somos chamados a mudar de atitude, a saber agir, a saber buscar, a saber amar. E o que o nosso Senhor hoje nos diz? Que devemos enfrentar o nosso Golias, que devemos aprender a confiar e estender para ser curados desta mão seca, de ajudar ao próximo. Quando vemos os 10 mandamentos, os 3 primeiros dizem respeito diretamente a Deus. Na passagem logo anterior a essa, nosso Senhor mais uma vez faz uma cura. E Ele coloca que Ele é Senhor também do sábado. Esse ato de saber amar e nos voltar a Deus. Não me lembro se acho que é o final dessa, que não está presente no Evangelho de hoje. Mas também existe em relação aos outros, em relação aos nossos irmãos. Como estamos agindo? Os 3 primeiros mandamentos, aqueles que são os mais graves quando agimos, porque os 10 mandamentos eles não estão ali de enfeite a numeração. A gravidade é de acordo com os números principais. O primeiro é o primeiro, o segundo é o segundo. Cometer um pecado contra o primeiro mandamento é infinitamente maior do que contra o 4º, por exemplo. Do mesmo modo que o 4º, o que se comete contra ele é maior do que contra o 7º, contra o 5º. Existe uma gradação. Como estamos agindo diante do nosso próximo? Diante do reconhecer a autoridade, diante do olhar o outro e saber amar. Nosso Senhor ele coloca por vezes a ótica dos mandamentos num sentido negativo, porque a gente é lerdo. A verdade é essa, nós somos lerdos. Não adianta Nosso Senhor falar assim, ama o seu próximo. Busca, né? A gente vai achar que tudo que a gente faz é amor e é mentira. Então o que ele fala? Olha, a gente fala para você não odiar, mas para ser mais claro, não mata. É mais fácil a gente entender. Porque a gente pode estar matando. Não usa o seu irmão como uma coisa. É difícil da pessoa entender isso. Então, não peca contra a castidade. O Senhor é mais claro diante do seu modo de falar. Este ato de saber amar o próximo. Como estamos buscando isso? Este é um grande filisteu que devemos enfrentar. E como fazê-lo? Sabendo amar. Amar o próximo para também saber amar a Deus. É necessário aprender a amar diante deste ato de deixar que o nosso coração, que a nossa mão seja seca, sabendo ter este ato de correspondência. Corresponder ao que devemos. Santa Inês, ela soube fazê-lo, soube amar a Deus e ao próximo, de modo que até mesmo aqueles que a condenaram, a entregaram por ser cristã,
Ela não pediu a Deus que, como aconteceu com o filho do prefeito, fosse novamente fuzilado por um raio. Que Deus fizesse isso ou aquilo. Ao contrário. Como seu próprio nome diz, em grego, em latim, ela soube ser o bom cordeiro. A boa ovelha que é levada tranquilamente e se entrega ao matadouro por amor a Deus. Pela simplicidade e pureza. Que nós também aprendamos a amar e a corresponder. A Virgem Santíssima, ela soube fazê-lo e nos ensina a fazê-lo, olhando a cada um dos seus filhos e levando-os a Deus. Que nós também saibamos corresponder e assim fazer, amar e a combater os filisteus, os amalecitas da nossa vida, os nossos pecados e vícios, para corresponder a este amor que Deus nos pede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.